Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos aqui domingo, mês de maio, né? O segundo domingo do mês de maio, ao vivo. Aqui no Brasil, hoje é comemorado um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Então, hoje eu convidei uma pessoa para conversar sobre como é ser mãe nesse momento de quarentena, em que a gente também precisa cuidar de casa e da família. E quando eu falo trabalhar, não é só trabalhar em casa, mas também trabalhar home office, né? O seu trabalho que tem fora agora vem para dentro de casa. Então convidei aqui a Maiara. Tudo bem, Maiara? Tudo? Como que você está? Você está me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui o som. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem e te vendo bem. Então tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, eu queria primeiramente desejar um feliz Dia das Mães, que você tenha um dia maravilhoso e que você possa, no dia de hoje principalmente, passar para a gente aí algumas dicas de como levar adiante o trabalho em casa e levar essa dupla jornada simultânea, né? Que muitas vezes é tripla, porque além de cuidar dos filhos e do seu trabalho, ainda tem a nossa casa, né? É verdade. Quero te desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães que estão nos assistindo. Muito Que hoje obrigada. seja um dia muito especial, que possamos curtir os nossos filhos e aquelas que não podem curtir devido à situação, né? Que mate um pouquinho a saudade, fazer uma ligação em vídeo. E hoje a gente ainda tem a tecnologia, né, para poder estar ajudando, assim, para não sentir uma saudade tão grande. Com certeza. Eu também estou longe da minha mãe, né? Então, a gente hoje mais tarde vai conversar por vídeo. Ela é do grupo de risco, né? Então, a gente tem que preservar o máximo possível aí a vida dela. E esse momento realmente é um momento de muitas reflexões, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer estar perto da família para celebrar ali a vida, esse vínculo afetivo, a gente também tem que preservar isso, né? Então, acredito que todos entendam esse isolamento, né, como algo positivo, né? Uma intenção positiva. Com certeza. E, bom, eu já te conheço um pouquinho, mas o pessoal talvez não te conheça, né? Não sei se todos que estão aqui nos assistindo aí já conhecem a Maiara. Então eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Tá. Bom, meu nome é Maiara Larissa Souza Vitor Nogueira, eu tenho 30 anos, sou mãe da Sofia, que esse mês completa 2 anos e 4 meses. E eu sou mãe de um anjinho, né, da Valentina, que esse mês também faria 8 meses. Que lindo. Eu trabalho hoje na José Alves Contabilidade, eu faço parte do setor comercial. É um projeto novo que eles implantaram recentemente na contabilidade. Está sendo muito desafiador, né? Mas eu trabalho há muito tempo na parte comercial, é algo que eu gosto, é algo que me motiva, é algo desafiador e eu gosto dessa parte, né? Gosto de desafios. E essa questão do home office tem, por um lado, facilitado, né? Porque era algo que a empresa ela tinha um projeto de começar a trabalhar com esse tipo de serviço, né? Home office. Porém, a gente acabou adiantando esse projeto devido à situação. E em questão assim de semanas, a gente conseguiu fazer algo muito legal porque a José Alves Contabilidade ela criou uma sala virtual, um escritório virtual, onde por mais que nós estejamos fisicamente longe uma das outras, a gente consegue ver ali todas ao mesmo tempo. Isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo a gente consegue matar um pouquinho da saudade. Então a gente consegue entrar e falar bom dia, meninas. A gente canta parabéns pro aniversariante do dia, isso é algo muito legal. Então acabou facilitando a gente não sentir tanta saudade
caso a gente, cada uma trabalhasse na sua casa e não conseguisse ter um pouquinho o contato uma com a outra. Então, isso é algo muito bacana, que tem nos ajudado bastante. Então, vocês ficam ao vivo? Ficam todas ali online ao vivo? Exatamente. O nosso horário de expediente é das 8 às 18h18 e aí tem o horário de almoço. Então, a partir das 8 horas, se o cliente quiser falar com algum setor, ele entra no link, ele já cai na sala, no escritório virtual. É engraçado que quando eles entram, eles até levam um susto, porque se depara com todas todo ali mundo juntas. Ali. Eles falam, nossa! Então, é como se eles estivessem mesmo chegando na recepção lá da contabilidade e estivessem vendo todas trabalhando. Então, aí dispara um alerta, né? Porque às vezes você ali no dia a dia, você não fica com a câmera olhando todas, você vai fazendo o seu serviço. Então, emite um alerta e aí você consegue saber que alguém entrou, e aí você olha e aí verifica, atende, faz o atendimento. E vamos supor que ele quer falar com um setor específico. Aí é direcionado para uma sala também simultânea, onde ele conversa somente com a pessoa que ele tem interesse. Então é bem legal. Interessante. Eu nunca tinha visto essa modalidade. Eu achei que era entre vocês lá, que vocês se viam assim, mas eu não sabia que os clientes também conseguiam ver vocês. Tem acesso, sim. E, assim, na verdade, igual eu te falei no começo, o home office, a gente só não tem aquele contato físico mesmo com as pessoas e com o escritório. Mas a gente conseguiu, em pouco tempo, implantar uma maneira em que a gente consegue estar em contato ali o tempo todo, como se a gente estivesse trabalhando no escritório mesmo, e não sentiu tanto a nossa rotina. Porque a gente consegue ter acesso a todos os documentos pelo sistema, a gente consegue marcar as reuniões com os clientes normalmente. Então, em relação a isso, a jornada de trabalho, a gente não sentiu tanto. Menos mal, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Tem o lado bom porque vocês também, acho que em parte em casa estão mais confortáveis, né? Não precisam gastar também indo, voltando tempo, com transporte, né? Enfim, desgaste, às vezes não acha vaga até para parar o carro, enfim, né? Tudo isso é evitado, o estresse no trânsito, né? Mas, por outro lado, né? Tem a família junto enquanto nós estamos lá, né? Firme e forte, trabalhando. E é claro que quando a gente está bem integrado na empresa, né, e faz o que a gente gosta, tudo é um pouquinho mais fácil. Mas não significa que seja fácil conseguir administrar ao mesmo tempo ali, né, a sua família, porque tem que dar atenção. Dificilmente a gente consegue dar atenção para tudo que acontece ao mesmo tempo ao nosso redor. Então, existe esse desafio que eu acho que seja um pouquinho maior, não sei se eu estou sendo injusta, me perdoem, para quem tem filho pequeno em casa. E hoje, no Dia das Mães, né, acredito que muitas mãezinhas, talvez, que estejam nos assistindo, estejam de folga hoje do home office, né, working from home. Mas, por outro lado, entre segunda e sexta, aí acredito que a maioria esteja tentando associar, administrar essa atenção, né? E aí eu convidei a Mayara para a gente conversar um pouquinho sobre dicas, né, para as mamães sobre isso, como assimilar em casa essa situação, né, de uma forma mais leve, mais fácil. Então a gente preparou aí algumas dicas também que eu vou compartilhar com vocês, a Mayara também. E caso vocês tenham também alguma pergunta, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder. A gente já tem aqui 15 pessoas online nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. E muito obrigada por todo o apoio também que vocês têm dado com relação aqui ao canal, cujo propósito é compartilhar conhecimento, né? Eu acho que a gente está conseguindo, né? Cada dia um pouquinho sobre um assunto diferente e eu estou muito feliz. Obrigada por ter aceitado também esse desafio dessa entrevista ao vivo aqui pelo Insta, que eu sei que não é algo comum, né? Então a gente às vezes fica meio ansiosa, né? Mas é por um propósito maior, né? Então, acho que isso supera qualquer sensação aí.
Enfim, então vamos lá. Como que você tem feito com relação... Você falou que você tem aí uma menina, né, com você, né, que é a Sossô. E ela tem, você falou, vai fazer 2 anos e 4, né? Isso. E ela, quando você está trabalhando, ela fica dentro do mesmo ambiente que você? Então, na verdade, toda semana eu tenho que inovar, porque eles são muito imprevisíveis, então não tem como você falar, não, eu vou trabalhar dessa forma e vai funcionar, porque não tem jeito, né? A primeira semana foi até engraçada, porque como eu trabalho com a câmera ligada, dentro da minha casa o sol não bate. Então não fica um ambiente muito escuro e a câmera não fica com a imagem legal. Então eu criei uma estratégia de trabalhar do lado de fora, que a câmera visualmente fica melhor. Porém, eu tive alguns problemas, porque quando eu fico do lado de fora, ela fica dentro de casa sozinha, assistindo TV, enfim. Eu criei uma certa liberdade para ela ir no quarto dela, pegar o ela ir no banheiro sozinha, porque acabei tirando a fralda e fazer da forma que ela quiser. Então, toda vez que eu entrava dentro de casa, era uma surpresa. Então, eu falei assim, não tem como. Então, eu vou trabalhar do lado de dentro. Cada dia da semana, ou às vezes no período da manhã eu tô num lugar, no outro período eu tô no outro, e eu tô me adaptando conforme ela, né? E aconteceu muitas coisas engraçadas que eu até compartilhava muito com as meninas do escritório, porque eu falava, ainda bem que a gente não trabalha com o microfone ligado. E eu mandava as fotos do que ela aprontava, porque era muito engraçado. Uma vez eu estava trabalhando do lado de dentro, ela abriu o portão, saiu, aí eu falei, gente, cadê a Sofia? Aí quando eu fui procurar, ela estava no portão da minha casa e o portão é aberto. E ela estava com a mão com o senhor. Meu Deus! Que passou na rua, viu ela lá no portão, ela brincando e deu a mão e tava batendo papo. Aí na hora eu fiquei nervosa, eu falei, Sofia, entra pra casa. E o senhor até falou, você acha que eu vou passar coronavírus pra ela? Eu falei assim, senhor, minha preocupação não é essa, mas ela tem 2 anos de idade. Claro, alguém pode sequestrá-la também, né? Sei lá. Então eu falei, o que uma criança de 2 anos de idade tá fazendo no portão? Então, assim, não tem nem cabimento, né? Como eu estava fazendo também a questão do desfraude, no começo ela ainda pedia, mamãe, quero ir no banheiro. E aí eu levava, saía, levava ela no banheiro, tudo. Eu vi também que conforme foi passando as semanas, e ela mesma entendeu que a mamãe tinha que trabalhar, porque eu falava aquilo todo momento, ela simplesmente passava por mim. Eu falava, Sofia, vai aonde? No banheiro. E aí, simplesmente, ela ia no banheiro, fazia o que tinha que fazer, só que assim, acabava com o papel higiênico, tirava tudo do rolo. Então ela aprontava algumas coisas. E eu via que eu precisava me adaptar a ela, não ela se adaptar à minha rotina. Então, assim, os horários de soneca dela, eu tive que se adaptar conforme o meu trabalho, porque na escola, geralmente, ela dormia antes do almoço, ela já tirava a sonequinha dela. Hoje não, hoje eu prefiro que ela se canse para que no período da tarde ela durma um período maior, para que eu consiga pelo menos 2 horas conseguir trabalhar ou fazer alguma reunião, porque às vezes eu tenho períodos na reunião que eu preciso estar com o microfone aberto, então é um pouquinho complicado. Já aconteceu de eu estar em reunião, teve um período que eu lavei algumas almofadas aqui de casa e eu tirei a espuma. Então ela viu eu colocando as espumas na almofada para poder fechar, né? E uma vez eu estava com um cliente em reunião, ela simplesmente abriu a almofada, todas as almofadas e tirou tudo pelo quintal. E eu com o microfone aberto, e ela morrendo de rir. E eu assim, doida pra... Mas eu não podia. Então, assim, são coisas que a gente vai se adaptando a eles, não tem jeito. E tem que ter paciência. No começo eu ficava muito nervosa, porque eu ficava, tô saindo da câmera toda hora, né? Eu tô em casa, mas não é. Todo mundo tem que entender que quando se tem uma criança dentro de casa, a rotina, ela muda.
porque eles não têm hora, eles são imprevisíveis, eles não, né, não entendem que tem a mãe ali fisicamente e ao mesmo tempo não tem. É verdade, é. Então, tem às que vezes eles, se adaptar mesmo. às vezes eles fazem coisas também para chamar a nossa atenção, porque eles veem que a gente está com a atenção voltada para outra coisa. E eles não têm com quem interagir, né? Tendo em vista aí que eles não têm aula, não estão na escolinha, então eles sentem falta também ali do contato social com outras crianças, né? E como eles não têm, eles tentam compensar de outras formas. Então, eu acho que até diante do cenário que a gente está vivendo do Covid, muitas pessoas estão tendo uma empatia um pouco maior com relação a essas situações que podem, esses imprevistos, né, que podem acontecer durante uma reunião ou durante o trabalho ali, como você falou, né, apesar do microfone estar desligado, a câmera é ao vivo, então pode acontecer de repente da criança aparecer. E eu não consigo esquecer, inclusive, de um episódio que eu vi na televisão há um tempo atrás, de um jornalista que estava falando ao vivo e os dois filhos apareceram, assim, depois a esposa dele apareceu para tirar as crianças de dentro do escritório. E isso rodou, assim, de uma forma tão grande na internet. A partir daquele momento, acho que muitas pessoas reconheceram o quão difícil é trabalhar quando se tem filhos, né? Trabalhar em casa, né? Mesmo com ajuda, porque vê, ele não estava sozinho, né? E muitas pessoas trabalham sozinhos com seus filhos em casa. Então, realmente, dependendo da faixa etária, assim, eu acho que é difícil, né? O B também tem 2 e 4 e é super difícil. Ele aqui tá me puxando, ele já tá comendo bis, já jogou aqui papel sujo. E assim, a gente vai se adaptando, né? E eu queria pedir, então, assim, que você compartilhasse qual que é a sua maior preocupação hoje com relação a essa gestão, né? De ter aí a filha em casa para cuidar e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar, né? Bom, quando começou tudo isso, essa pandemia ela trouxe uma situação de muito medo e insegurança, né? Não só para mim, mas eu acredito que para todo mundo. Profissionalmente, no começo eu senti um certo medo pela questão de eu ser nova no emprego, eu ser da parte comercial e não saber como que seria, né, essa questão de trabalhar em casa, e até porque afetou todo mundo financeiramente. Então, em relação ao profissional, eu consegui ver que a empresa que eu trabalho conseguiu me dar algumas saídas, algumas oportunidades de inovar e estar buscando novos clientes. Uma delas é o BNI, né? O BNI Target. Para quem não sabe, o BNI é um grupo de empresários onde o intuito é referenciarmos uns aos outros. Então, isso acaba conseguindo com que eu consiga fazer alguns atendimentos. E isso tem me facilitado bastante, tem me ajudado bastante. E a questão que eles sempre procuram tá inovando, tá dando caminhos onde eu consiga alguns novos clientes. Em relação à preocupação como mãe, a minha preocupação maior era, primeiro, a saúde da minha filha. Então, assim, independente de qualquer preocupação que eu tivesse, eu sabia que nesse momento, o mais importante é que essa doença não chegue até a minha casa, né? E é necessário esse isolamento. E a preocupação também em relação à educação dela. Porque ela tinha uma rotina na escola. Ela ficava das 7 da manhã até às 6 da tarde, tendo atividades, convivendo com outras crianças, aprendendo não só a educação, assim, em questão de atividades, mas a dividir com o coleguinha, a compartilhar. E em casa, querendo ou não, ela ia ficar muito sozinha, porque tudo era dela, tudo é para ela. Ela não teria aqueles hábitos que ela teria na escola. Então, e a escola agora voltou com alguns vídeos online. E isso tem me ajudado muito, porque até na hora dela
tomar uma bolachinha, comer algum danoninho, eu até falo para ela, olha, agora é a hora do lanchinho. Aí ela até fala, o Arthur vai comer, que é o coleguinha da escola. Eu falo isso, o Arthur vai comer. Ela, e a Alice? A Alice também vai comer, filha. Aí a Aninha também. Então, isso tem me ajudado a continuar aquilo que a escola passa, né? Que é a questão de você dividir a coisa com o amiguinho, a questão dela parar e falar assim, ó, agora é a hora da lição. Eu não consigo fazer o período integral que ela tinha na escola. Mas sempre quando acaba o expediente, olha, vamos fazer um desenho? Olha, vamos fazer a lição hoje da escola? Nós tivemos algumas antecipações de feriados, então na sexta-feira eu não estou trabalhando. Isso tem me ajudado bastante, porque eu já ganhei um dia livre para poder focar nela. Então, assim, a dica que eu dou é que a gente sempre tem que tirar as coisas boas, né? De todas as situações. E aproveite o momento que você tem com seu filho. Porque quando nós trabalhávamos fora, nós tínhamos aquilo, o dia é corrido, eu não consigo sentar e parar. E agora a gente está dentro de casa e continua, às vezes, falando que não tem tempo para os filhos. Então, assim, você tem que dar o máximo de valor ao tempo que você tem com seu filho. Hoje eu tenho 1h30 de almoço. Quando eu comecei, eu inventava de fazer almoço fresquinho. Então, quando eu fazia o almoço, dava para ela, acaba o meu horário de almoço. E aí eu não aproveitava o meu horário de almoço com ela. Então, poxa, ela já fica quase 8 horas sem ter a mãe dela ali o tempo todo. Então, meu horário de almoço agora, tudo é adaptação. Por isso que eu falo, você tem que ir observando e ir se adaptando e se adequando para o que fique melhor para você e para o seu filho, que não te atrapalhe no serviço, mas que também não te prive de ficar um pouco com ele. Então, nesse 1h30 de almoço, eu já deixo o almoço praticamente pronto, só para esquentar. E aí eu dou para ela e logo em seguida o restante eu tiro para aproveitar o tempo que eu tenho para ficar com ela. Então eu vejo que isso já faz muita diferença, porque ela já fica feliz, porque eu consigo sentar e assistir às vezes um desenho com ela, eu consigo sentar e brincar um pouquinho com ela. Então isso já tem me ajudado bastante. E eu converso com algumas mãezinhas, que as mãezinhas às vezes falam, nossa, eu tô mais cansada agora trabalhando em casa do que quando eu trabalhava no escritório. E realmente é mais cansativo, porque você ao mesmo tempo, você tem que ser mãe, você tem que ser profissional. E eu até brinco, e ainda bem que é as mães, né? Porque eu acredito que os pais, eu vejo pelo meu marido, ou é uma coisa ou é outra. Se tiver duas, já fica um pouco perdido. E a mulher, ela tem isso. Ela tem essa facilidade de se desdobrar. É cansativo? É estressante? Mas é a vida de mãe. A vida de mãe é desse jeito. Então, assim, é super gratificante você ver que mesmo você não tendo impossibilidade de levar, por exemplo, o seu filho para ir num shopping, para ir num parque, para ir fazer um passeio, hoje você consegue ter a internet que te oferece algumas ferramentas que você pode fazer atividades assim com o seu filho dentro de casa que são riquíssimas de conhecimento, de aprendizagem, de tudo. Então, eu acho que essa pandemia, ela tem trago isso junto. Além, né, lógico, dos pontos negativos, ela tem trago alguns pontos positivos. E um deles é isso. Hoje você consegue fazer uma brincadeira, vamos soltar um pipa com seu filho, você consegue brincar com um peão, com um carrinho, com uma boneca, coisa que antigamente você pegava, vamos para um fliperama, vamos para um parque de diversão, tudo mais prático. E o gostoso está sendo isso, você aproveitar e vendo o seu filho crescer. A Sofia chegava da escola, às vezes, com alguma nova, e eu nem sabia como ela tinha aprendido aquilo. Simplesmente ela vinha, falava, e eu falava, nossa, minha filha já fala isso. E agora eu vejo o crescimento dela de perto. Eu vi o desfraude, que era algo que no começo, quem iniciou o desfraude foi a escola. Mas hoje eu vi a evolução dela, que antes ela precisava de mim para ir no banheiro. Agora ela já não precisa mais. Então, assim, a gente tem que aproveitar, porque isso é passageiro, né? Daqui a pouco volta a loucura de novo
e aí a gente não vai conseguir aproveitar esses momentos. Eu tenho certeza que algumas pessoas têm se descoberto dentro de casa, têm descoberto um pouco mais do marido, um pouco mais do filho. Então, isso é legal a gente cultivar e a gente levar. Com certeza. Eu estava ontem até pesquisando sobre algumas dicas que poderia passar também, tendo em vista que eu aqui eu consigo com o Daniel, a gente consegue se revezar, né? Então, o que eu faço não tem um horário fixo, né? Tirando as entrevistas, né? Que são ao vivo. Mas é um horário flexível, eu consigo agendar de acordo com o momento em que eu consiga dar uma maior atenção para a tela, né? Para quem está me assistindo aqui, assistindo as entrevistas. Então, eu acho que esse acordo entre a família, entre os parentes, né, quem ali convive junto, é muito importante. Então, se existe a possibilidade de sentar e conversar, olha, eu preciso me concentrar, eu vou ter uma reunião no dia tal, horário tal, eu preciso que tenha silêncio, será que você pode me ajudar, né, a dar uma atenção maior, tal, para o nosso filho? Será que a gente pode revezar? Você trabalha mais no horário da manhã, eu trabalho mais no horário da tarde, né? Então, assim, de repente até distribuir as tarefas domésticas. Então, assim, acho que muitas mulheres antes faziam tudo em casa. Agora, muitas mulheres estão realmente se impondo, estão compartilhando essas dificuldades de fazer tudo sozinho. Então, muitas mulheres estão falando, olha, será que a gente pode definir, então, segunda, quarta e sexta você dá banho no filho, terça e quinta eu dou, terça e quinta e sábado, e aí terça e quinta você tira o lixo, eu tiro o lixo segunda, quarta e sexta. Então, assim, eu acho que até esse tipo de negociação está acontecendo na casa de muitas famílias e está sendo super saudável, porque são acordos que fazem com que o parceiro, entenda e veja quanto trabalho a mulher tinha antes, né? Porque enquanto não se via, não se percebia, mas agora não tem como, é inegável, né? Você está junto, você percebe quantas vezes a gente lava a louça, quando a gente cozinha. Às vezes demora mais de uma hora para você cozinhar algo, né? Então é um tempo que não se era valorizado muitas vezes. E agora, assim, então se eu vou cozinhar hoje, você cozinha amanhã. Ou se a pessoa não sabe cozinhar, então você só cozinha, a pessoa só lava as roupas. Então, assim, é necessário que haja um acordo com relação à família, né? Essa divisão entre as tarefas domésticas também. E uma questão até que você falou, que eu achei excelente, no início eu estava fazendo dentro de casa, aí eu percebi que fazer fora era melhor, depois eu acabei tendo que me adaptar, né? Isso é importante também, definir um ambiente, um local que tenha um bom acesso à internet, né? Que não tenha muita interferência com relação ao sinal, porque vai interferir também no acesso ao sistema, muitas vezes ali é online, né, o sistema, então a pessoa precisa estar continuamente ali dentro daquele sistema. Definir também a questão de conforto, né, não simplesmente sentar na cama, ficar toda, né, curvada e tal, mas sentar direito, numa cadeira confortável, numa altura, né, colocar ali o seu notebook, seu computador numa altura que esteja adequada à sua visão, né, para não forçar. Então, assim, tudo isso faz diferença com relação também à sua produtividade, porque o seu humor muda quando você se sente mais confortável, né? Então, acho que tudo isso é importante também com relação ao home office, né? E quando a gente tem crianças em casa, eu vi uma dica aqui, até que quem passou foi a Sônia Antiques, que é coach, e ela falou o seguinte: tomar muito cuidado, principalmente para a gente, né, que tem filho pequeno, com relação à fiação. Porque quando a gente está com o computador, embora a internet seja sem fio, o computador muitas vezes fica conectado na tomada. Então, tem muitos fios, tem tomadas que ficam ali expostas. Então, a gente ainda tem essa preocupação extra, principalmente quando está sozinha com a criança, né? Então, tudo isso tem que ser observado de uma forma cuidadosa, a estrutura, o ambiente, essa segurança, o conforto, o acordo com a família, para que esse trabalho feito de casa seja feito de uma forma mais leve, né? Até os brinquedos, né? Que é importante a gente saber Isso, brinquedos. isso.
Eu até te contei uma experiência, né, que eu tive, que foi assim, desesperador. Em questão assim de minutos, eu do lado de fora, ela tirou uma argola de um cachorrinho que ela tem, que são chaveiros. Ela conseguiu tirar a argola e engoliu. E quando eu entrei, ela estava já lacrimejando com os braços assim, e aí ela abriu a boca. Quando abriu a boca, eu vi o negócio prata. Foi quando eu puxei. E aí foi assim, algo desesperador. E assim, questão de minutos, eu não deixei ela o tempo todo lá sozinha. Mas é que a criança, ela é muito rápida. E eles são curiosos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com que tipo de brinquedo a gente deixa eles. Eu sempre tô de olho, principalmente depois disso que aconteceu, mesmo que eu esteja trabalhando, eu procuro deixar ela sempre perto dos meus olhos e quando ela não está, eu procuro sempre estar indo olhar para ver se está tudo bem, se está tudo certo, porque criança, elas são muito rápidas. Nossa, gente, aqui o B, às vezes ele sobe no sofá, ele se joga do sofá. Tipo, acho que não tem medo, não, né? Ainda não tem Não noção, tem. assim, do perigo, não sabe que pode se machucar, assim. E ele simplesmente vai, sobe ali, pula, né? Cai. Fala, gente, né? Espera. Às vezes eu até chego perto e tal, mas eles realmente fazem coisas imprevisíveis. É impressionante. E antigamente ela ficava na escola, então ela ficava muito tempo, muito pouco tempo em casa. E o tempo que ela estava em casa, eu estava livre para ela, eu não estava em horário de trabalho. Então eu conseguia estar mais perto. Agora ela fica o tempo todo dentro de casa e ela descobriu que a mãe dela está trabalhando e que ela precisa dar um jeito de conseguir o que ela quer. Aí eu tenho um banquinho de plástico, eu tive que esconder, porque ela pega o banquinho, ela empurra para onde ela Ai, quer meu. e ela E sobe sobe. e ela pega o que ela quer. Então eu tenho que ter, tô tendo que ter um cuidado dobrado do que quando eu tinha, quando eu estava trabalhando em casa. O B, às vezes aqui também, ele entra na cozinha, ele abre as portas de baixo. Assim, é normal, né? Criança pegar as É, panelas, aquela barulheira louca, né? Porque tem um monte de brinquedo, mas o que é é legal é a assim. panela, né? Mas, ultimamente, assim, quando vai chegando o horário da comida, né? Que a gente tenta manter a rotina que era na escola, em casa. Então, tem o horário do lanchinho da manhã, né? Do almoço, depois do lanchinho da tarde e tal. Quando vai chegando o horário, a criança começa a ficar com fome, né? Só que você tem que esperar mais ou menos dar o horário, porque se você sai muito do horário, depois tudo desanda, é impressionante, né? A comida ali define o organismo da criança, define o sono da criança, é impressionante. E aí o que que ele faz às vezes? Ele vai lá na cozinha, abre o armário e pega um salgadinho, pega o bis. Ele pega, quando eu vejo, lógico, ele já tá com o negócio na mão, aí eu tiro, aí começa aquela pra gritar, chorar, se joga no chão, porque essa é a parte também daquele famoso terrible two que a gente fala, né? É, E que é terrible mesmo, porque assim, é impressionante. Às vezes eu falo, nossa, ele vai ser artista, porque não sai uma lágrima. Mas não, é e uma quando gritaria. às vezes eu faço o teste com ela, às vezes eu devolvo o que ela quer, aí para na hora. Então, É, assim, eles sabem, eles têm esse poder de querer contornar a discernimento. situação. Exatamente, exatamente, né? Ah, eles são demais. E essa autonomia também que eles estão tendo agora, né, maior. Porque mesmo que a gente esteja em casa, a gente não está mais fazendo todas as vontades, a gente não está É. à disposição, né? Então, eles estão criando essa autonomia. O B, esses dias, foi até engraçado. Ele estava com o soninho vendo desenho, era mais ou menos o horário da sonequinha, que ele tira a sonequinha à tarde. Ele foi pro quarto dele, ele foi pro quarto dele, fechou a porta. Aí quando eu cheguei na porta para abrir, ele estava deitado na cama. Quer dizer, ele se colocou para dormir no cochilo. Uma coisa assim também. Já que você não me ajuda, mamãe, eu vou dormir sozinho. Isso, eu vou sozinho. Já, ó, tá dando meu horário, você não me levou, eu vou lá, entendeu? Olha, gente, é Mas impressionante. ele acaba criando uma independência neles muito grande, né? Porque eles veem que a mãe tá ali, mas ao mesmo tempo ela não pode estar ali junto. Então eles acabam fazendo por si só. A Sofia, às vezes eu brigo, falo, olha, não pode porque a mamãe tá trabalhando. Aí ela vem e ainda fala assim, tô triste.
Aí eu, Ah, triste tô eu, Sofia, porque não pode fazer. Aí ela vem e pede desculpa. Aí oh. eu falo, tá bom, filha, você desculpa, tá? Aí ela fala, mamãe, eu vou dormir, tá? Você não me acorda. Aí eu, pode ter certeza que eu não vou te acordar. Pode dormir tranquila. E quando eu vejo, realmente, ela já tá dormindo. Então, assim, por um lado, eu vi que o fato de eu nunca ter acostumado a Sofia a dormir no balanço do braço, no colo, É. hoje isso me facilita muito. Porque imagina as mães que o filho ainda dorme no colo. Então, assim, tem que parar, não tem jeito, porque senão a criança fica desesperada e eles não têm culpa. Então, assim, eu ainda tenho essa vantagem que ela deita e dorme sozinha, sempre foi assim. Ela não me dá dor de cabeça, mas tem mãe que não. Tem mãe que o filho ainda mama, que deve ser Putz, muito verdade, mais né? complicado. Então, assim, Verdade. não adianta você acabar atropelando isso e querer que a criança seja um adulto e entenda a tua rotina. Você que é a mãe, você que tem que criar uma estratégia em que seja bom para ambas das partes. Lógico, você não pode largar o seu serviço e ficar o tempo todo ali, porque também, se for assim, você não vai trabalhar. Mas você tem que ter esse jogo de cintura e ir buscando alternativas. Ela assistia muito Peppa. E era o único desenho que ela realmente prestava atenção e conseguia ficar muito tempo assistindo. E aí, procurando alguns, a gente foi fazendo algumas tentativas até que o pai dela descobriu que ela gostava um pouco da Marcha e o Urso. Ah, o B Aí, gosta também. aí eu consegui me livrar um pouquinho da Peppa, e aí ela mudou para Marcha e o Urso. E aí, só que aí eu descobri que, assim, antes ela precisava da mãe dela para poder trocar o desenho. Agora ela não Agora ela troca precisa. sozinha. Então ela enjoa, ela vai lá e muda. Ela não tem mais essa dependência total da mãe dela. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, a gente vai se adaptando e é uma fase de adaptação para os dois, tanto para a mãe como para a criança, não tem jeito. A gente vai se reinventando, vai procurando alternativas. O importante é a gente conseguir sair dessa situação no final do dia e falar assim, poxa, olha, meu filho ficou bem e eu consegui executar meu trabalho. Eu acho que isso é o mais satisfatório e é o que a gente busca, né? Com certeza. Eu tô até saindo ali porque o Bernardo já entrou na cozinha, fechou a porta, dá uma olhada no que ele tá fazendo. E a Isso que é gente, o bom do ao vivo. as pessoas veem a vida real, né? Como ela é, realmente. E é assim mesmo que você falou. E eles têm os gostos deles, né? Então, assim, tem um desenho que gosta, tem desenho que não gosta. E quando ele tá, por exemplo, o celular tá vendo YouTube, os desenhos, vem a propaganda, menina, é Fica um nervoso. escândalo, fica bravo, às vezes pega o celular, joga, assim, é um negócio impressionante. Então, eles têm, né, o jeitinho deles, o que eles gostam, os desenhos preferidos. Pode assistir de novo várias vezes. Até estava lendo sobre isso, né? Por que as crianças pequenas elas gostam de assistir várias vezes o mesmo desenho? Porque elas gostam da previsibilidade, elas se sentem seguras, sabendo o que vai acontecer. E, então, por isso que eles gostam de assistir sempre o mesmo desenho ou sempre os mesmos episódios. E aqui, no caso, o B adora, fica até a dica para as mamães aí, que é um desenho muito fofo, que está no Netflix. O bebê não fala, né? Então, assim, tudo é música e é uma cultura diferente. Eu acho que é indiano o desenho, se eu não me engano, tá? Se chama BHEEM. BHEEM. E é uma criança assim, extremamente forte, ela tem superpoderes, né? É um bebê com superpoderes. Mas assim, é super engraçado, é gostoso de assistir até junto com a criança. E a criança, ela ri, o Bernardo dança junto. E o bebê do desenho não fala nada, mas é tão legal a interação. Então fica até como dica. E tem um outro que é bem antigo, eu até comentei esses dias no grupo, aquele grupo da quarentena, né, do WhatsApp, eu até comentei com você. Tem um desenho que se chama Pistas de Blue.
Ele é um desenho bem antigo, ele não passa mais na televisão, ele passava na Nickelodeon há muito tempo atrás. E era o seguinte, era uma proposta com as crianças investigativa. Então, no início do programa, a Blue é uma cadelinha, né? No início do programa, vinha um menino e falava assim: ai, Blue, você pode me ajudar a encontrar as pistas para a gente descobrir uma história, tal? Aí ela, pô, né, uma cadelinha, tal, tal. E aí ele vai andando pela casa e vai interagindo com as pessoas que estão assistindo, né, com as crianças, assim: ah, vocês estão achando alguma pista? Aí vai lá e acha uma pegada de porquinho, aí depois um narizinho de porquinho, aí depois até encontrar ali os 3 porquinhos. Aí no fim das contas eles descobrem que a história por trás daquelas pistas era a história dos 3 porquinhos. E aí no fim eles leem a história dos 3 porquinhos para as crianças. Então eu até passei essa dica, né? Faz a mesma coisa em casa. É uma dica que eu passo para as crianças que gostam de leitura, né? Gostam de investigar, de buscar coisas, de brincar de esconde-esconde. Esconde as pistas em casa de noite, quando elas estiverem dormindo. E aí, de manhã, quando acordar, fala para elas: ai, hoje a gente vai fazer uma brincadeira de caça ao tesouro. A gente vai buscar aí 3 tesouros em casa. E quando você encontrar, no fim, você vai ter que me falar qual que é a historinha que diz respeito àqueles 3 tesouros que a gente encontrou. E a mamãe vai te ajudar. E aí depois a gente lê a historinha. Aí vocês podem pegar até um e-book na internet, ou às vezes um vídeo da historinha, ou livro se tiver em casa. Gente, é uma atividade tão gostosa, que querendo ou não, eles se divertem procurando, né? Então ajuda também nesse sentido. Com certeza. Na Páscoa eu fiz algo parecido, né? Eu fiz as pegadinhas. E na verdade, eu que me surpreendi, porque eu lá com a cestinha achei que eu ia ter que explicar para ela, porque eu nunca tinha feito. Ela simplesmente pegou a cesta e foi pegando o chocolate e colocando dentro da cesta. Aí eu falei, caramba! Falei, ai, Sofia! Então, assim, e ela ficou super feliz, tanto que, assim, ela chegou no final, ela queria buscar mais pegadinha, porque isso acaba atraindo eles, despertando, sabe, o interesse, né, de ir lá pegando e colocando na cestinha. Então, essas atividades são muito legais. A escola mesmo passou uma atividade essa semana, que é a letra A. E elas pediram para colar papel crepom na letra A e depois procurar três coisas que tenha dentro da sua casa com a letrinha A. E eu achei super bacana. Então, assim, ó, você faz uma semana com a letra A, outro dia com a letra, ou outro dia ou a outra semana com a letra B, ou a E, I, O, U. Enfim, eles aprendem e se divertem ao mesmo tempo, né? Porque o importante é você, ainda mais nesse momento que eles estão sem a escola, além de você ter os momentos de brincadeira, você acabar levando alguma aprendizagem para eles. Isso é muito bacana. Com certeza. Eu tô vendo aqui nos comentários, ó, Arque Lara Jordana comentou: eu tenho 3 em casa e fazendo home office. Precisa de muita disciplina para dar certo. Com um aqui já é difícil, imagina com 3. Meu Deus. O que mais? A Jaqueline falou: eu também gosto. Deve ser algum desenho aí que a gente comentou. A Adriele comentou o seguinte: o Léo e o urso. Obrigada pela sugestão. Se tiverem mais sugestões, podem colocar aqui, tá? Porque eu vou fazer o teste. Tio Linda, tio Cleiton e tia K, Karine Lescano. Quem mais? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem mais alguma dica, Max, você queira dar aí de desenho animado ou de brincadeira para fazer com a criançada? Outra coisa que no começo, né? Agora já não funciona mais, porque igual eu falei, a gente tem que inovar sempre. Ela já cansou um pouco. Era que ela via, como ela via eu muito no computador, ela ficava assim, é o serviço da mamãe? Aí eu falava, e ela queria, às vezes eu tinha que desbloquear, porque ela queria falar oi para as amigas da mamãe. Aí antes do almoço ou no fim do expediente, eu acabava desbloqueando e as meninas
falavam com ela, então ela ficava ali toda feliz. E aí eu comecei a colocar ela do lado, dar um papel, e ela falava para mim: esse é o seu serviço e esse é o meu serviço. Eu, isso mesmo, Sofia, esse é o seu serviço. Então, querendo ou não, ela se intertia alguns minutos ali, né? E já me ajudava. Só que hoje ela já não consegue, tive que mudar. Então, assim, a televisão e esses desenhos, principalmente eles enjoam, né? Exatamente. Tem que estar mudando toda hora, porque ela não consegue ficar tanto tempo mesmo. Mas eu tenho procurado também, colocado alguns brinquedos para ela. Eu montei a cozinha, as panelinhas, as bonequinhas. Então, isso também, às vezes eu falo: você já fez o papá da neném, Sofia? Aí ela vai lá, faz, aí dá do jeitinho dela para a boneca. Então, eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, assim, dentro do espaço que eu tenho dentro de casa, algumas atividades para ela ter. Aqui fora eu coloquei um balanço, né? Meu pai já tinha colocado um balanço que ela não usava tanto. E agora eu descobri que ele é muito útil. Porque ela fica se balançando, ela fica presa, não tem perigo de acontecer nada. Ela tá próxima aos meus olhos, então ela fica se balançando e eu fico só olhando. Então isso também tem me ajudado. Quando ela sai para o lado de fora, eu tenho que tomar muito cuidado, que nem eu te falei, meu portão é aberto. E eu tenho um cachorro, que é um show-show. E ela é muito, assim, ela não tem medo. Então ela pega, às vezes, a motoca dela, passa em cima do cachorro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Então eu prefiro sempre, igual eu falei, eu nunca tô no mesmo lugar. Se você entrar no escritório de manhã, pode ser que o ambiente de trás seja diferente. Por quê? Não adianta eu querer que a criança fique 8 horas fazendo a mesma coisa, porque ela não vai fazer. Então, para não acabar estressando a mãe e não acabar estressando a criança, a gente vai se adequando. Então, eu mudo para o lado de fora um pouquinho, mudo para o outro lado, vou para o outro cômodo, vou para a cozinha, e a gente vai pulando assim durante o dia. Meu Deus, é verdade. Mas pelo menos eu trabalho um pouco mais tranquila e me cansou menos, porque no começo eu ficava muito pilhada que eu tenho que ficar aqui e eu tenho que ficar aqui, eu preciso trabalhar desse jeito. Só que sempre acontecia as coisas, né? Então, para eu não ter essa preocupação de não... Porque se você não trabalha tranquila, você não rende, você não trabalha da mesma forma. Verdade. Quem é mãe sabe, não adianta você estar aqui e a sua cabeça tá lá, porque não vai funcionar, né? Então, é isso. A gente tem que tentar ir se adaptando de uma forma que você consiga desenvolver o seu trabalho bacana e que o seu coração fique em paz, que o seu filho tá bem. Eu acho que o mais importante é isso. Pois é. Olha, quando uma brincadeira não sai do jeito que eles querem também, tem toda uma frustração, né? E a gente também tem esse desafio de permitir que eles se frustrem para que eles aprendam como lidar com a frustração depois. Para mim, eu acho que isso é o mais difícil, porque às vezes eu vejo que ele se machucou, que ele não quis fazer alguma coisa, não conseguiu fazer alguma coisa, começa a chorar, e eu já, não, tá tudo bem, muda de ideia, muda de assunto, né? Eu não respeitava o tempo dele para lidar com aquilo, né? E eu percebi agora na quarentena que eu tô conseguindo me superar também por causa desse relacionamento de confinamento, né? Com ele. Então, isso vai ser bom para o crescimento dele também. Então, acho que tem muitas mães que, não sei se você se identifica, enfim, mas que se sentem, às vezes, culpadas por não poderem dar a atenção que gostariam de dar para os filhos nesse momento, porque estão trabalhando em casa. E simplesmente deixar de trabalhar, talvez não é uma opção, porque muitas mães dependem financeiramente também daquela receita. Então, não é uma decisão fácil, né? Porque realmente o desemprego está aumentando muito também, né? Porque as empresas estão fechando, mas tem muitas pessoas que estão pensando realmente, será que eu continuo? Será que vale a pena? Não vale a pena, né? Existe também aquela preocupação, porque uma vez que você sai do seu trabalho, você não sabe quando você vai conseguir um outro trabalho, e você não sabe como você vai se sentir, porque nós temos também as nossas necessidades com relação
a nossa vida profissional, né? E para muitas pessoas é difícil abrir mão da vida profissional para dar atenção exclusivamente aos filhos. Então, não é uma decisão fácil. E o que eu queria, assim, com essa conversa que a gente está tendo hoje, é incentivar as mães que estão nos assistindo a continuarem, sabe? Não desistam. Busquem alternativas. Tem um monte de ideia legal na internet também de atividade que dá para fazer em casa. Uma delas eu fiz aqui com o Bey, deu super certo. Eu peguei uma fita adesiva, uma fita crepe, tá? Aquelas que o pessoal usava para fechar a fralda mesmo, de cor cru. Coloquei no chão em zigue-zague, coloquei de várias formas, zigue-zague, reto, circular, tal, adesivei o chão e fiz como que se fala assim, um circuito para criança. Ele ficou um tempão lá no circuito. Ele andava, zigue-zague. Eu nem precisei mostrar como é que fazia, porque ele viu, já fez. Talvez até na escola tivessem feito, né, alguma vez. Ele foi fazendo, ficou um tempão lá. Aí depois ele me puxava pela mãozinha, porque queria que eu fizesse junto. Eu ia, tá bom. Aí eu ia lá e fazia junto, né? A gente brinca muito de bola. Então eu jogo a bola para ele, ele joga de volta. Quando eu vejo que começa a perder a graça, eu coloco uns obstáculos no meio. Então, ele tem que bater a bola no obstáculo para derrubar o obstáculo para conseguir fazer a bola chegar até mim. Então, assim, a gente vai criando sei lá, se você acha assim, eu não sei criar essas coisas, não tem criatividade. Então, na internet está cheia de brincadeira pronta, né? Tem uma outra também que até a Camila Pavarini aqui, que foi uma pessoa que eu entrevistei, que trabalha com mindfulness, né? Ela tem lá o Medita Kids, que ela tem atividades justamente para crianças que promovem a meditação, que promovem essa atenção, né? Esse direcionamento da atenção presente. E ela ensinou a fazer uma atividade que é super simples, todo mundo consegue fazer, que é pegar uma garrafa PET, aquela garrafa da Calma. Não sei se você já ouviu falar. Já. É uma garrafa de plástico, pode ser aquela de água mesmo. E aí você coloca glitter dentro, coloca lantejoula, pode colocar pedacinho de macarrão, pode colocar qualquer objeto que caiba ali pelo bocal da garrafa. E aí depois você coloca água e, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de tinta guache para dar uma cor, mas tem que ficar transparente para você conseguir enxergar os objetos que estão dentro. Ou um pouquinho de gelatina, que também geralmente vem com corante, então fica ou suco, tangue, enfim, qualquer suco. Então, quando você fecha depois essa garrafa, põe água e fecha, a criança fica também um tempão lá mexendo, olhando para aqueles objetos que vão caindo dentro da garrafa. Então, assim, gente, tem muitas opções na internet. Eu vi aqui que o pessoal comentou também brincar de esconde-esconde. Eu adoro. Esse é meu marido. Ele e a Sofia pegam fogo aqui, brincando de esconde-esconde. E eles adoram. Ai! Opa, caiu. Levanta. Caiu, levantou. Eles adoram. E ele conta mesmo. E você vê que eles contam direitinho, né? Eles põem a mãozinha assim na parede. É uma belezinha. É engraçado, só que às vezes meu marido, ela se esconde, aí ele fala assim, Sofia, posso ir? Aí ela tá escondida, ela responde, pode. É tipo Marco Polo, né? É isso. Eu vi que o pessoal colocou, cadê a Sofia, que tá com saudade, tá muito silêncio. Pessoal, hoje o Léo tá de folga. Então, para vocês verem a diferença, porque essas pessoas geralmente que já vê minha rotina, a Márcia, por exemplo, ela é do BNI. Aconteceu da gente estar fazendo 1 a 1 e online e a Sofia do lado, né? Então, eles acompanham um pouquinho, né, da minha rotina e vê que quando ela tá em casa, imagina que eu consigo conversar assim numa boa. Me virando nos 30, com ela no colo, tentando interter. Então, realmente, hoje a minha rotina tá um pouco mais tranquila porque ele fica com ela. E como eu não tenho ele durante a semana, porque ele chega praticamente 5, 6 horas, que é o horário que eu tenho que sair do serviço, então é mais complicado. A Jaque até colocou aqui. Mas a reunião com ela é divertida. Jaque, vou deixar ela passar uma semana aí com você.
é gostoso, né? É uma forma diferente de trabalho. É lógico que a gente se preocupa com relação à qualidade, né? E às vezes a gente fica um pouco tensa. Mas é engraçado como os outros, o outro lado, entende que a gente está passando. E muitas vezes é uma maneira para o outro também se descontrair diante desse cenário que a gente está vivendo. Então, é um aprendizado para todos nós, né? Então, está sendo realmente desafiador, mas está sendo também muito gostoso. E eu acho que é algo que eles nunca vão esquecer, que são esses momentos que a gente está vivendo junto com eles aqui, né? E vai ser até difícil quando retornar, né? Porque a gente vai sentir saudade desse cansaço, desse contato perto deles. É aquilo. Cada um sabe sua limitação, cada um, né, lógico, vive uma realidade. Minha família toda é do meu marido, é de São Paulo. Mas mesmo assim, quando eu precisava, às vezes, de um dia, de um final de semana, eu tinha esse acesso. Das vezes, pedir para minha sogra, pedir para minha mãe ficar com ela. E com essa situação, meus pais são grupo de risco. Então, eu não tenho nem como pedir ajuda para eles hoje, né? Então, eu acabei vendo que a valorizar muito mais as coisas que eu tinha antes, como os profissionais da escola, que sempre me ajudaram muito, e era algo tão natural que você acabava não vendo a importância que eles têm na vida da criança. Os seus familiares, que quando você precisa fica. Dá oi pro pessoal. Fala. Fala oi, gente. Oi. Então, Tá é importante a gente acabar valorizando essas pessoas que estavam ali tão presentes e que agora é você e você. Eles só têm a gente agora. Tem razão. Ai, Mar, queria te agradecer por você ter topado fazer essa entrevista aqui com a gente, ter conversado, né, sobre como é essa dupla jornada simultânea, que é trabalhar em casa, trabalhar ao lado da família e cuidando da família, né, e cuidando da casa, tudo ao mesmo tempo. Então, muito obrigada. E eu que queria... agradeço, Bia. Fiquei um pouquinho nervosa a primeira vez, mas eu espero que tenha sido válido as minhas experiências. E quem tiver algumas dicas, viu, pode me mandar, pessoal. É sempre válido. Nós temos que, principalmente nesse momento, nos ajudar. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, eu vi que o pessoal está dando parabéns aqui. A gente que agradece vocês, né, por nos apoiarem, estarem aqui. E porque é isso que também me motiva a continuar, gente, a fazer as entrevistas, né? E também motiva as pessoas a aceitarem participar das entrevistas, porque parece bobagem, gente, mas dá uma dor de barriga aqui, né? Brincando. A gente fica com aquelas borboletas no estômago. Dá uma ansiedade, a gente fica com vergonha, não sabe se vai dar, se não vai dar, se vai acontecer algum imprevisto. E, enfim, e quando dá uma hora, o Instagram corta, eu já estou até aqui na tela com a contagem regressiva para o corte. Não sei se vocês sabiam disso, mas aparece aqui, né, restantes tantos segundos, tantos minutos, enfim. Então, eu queria agradecer a todos pelo apoio. Caso vocês tenham gostado dessa entrevista e queiram conferir as outras entrevistas também realizadas, todas estão disponíveis no canal do YouTube, que se chama Vidas e Profissões. Podem colocar também meu nome, Beatriz Mitch, ou escrever Vidas e Profissões, e vocês vão localizar o canal e as entrevistas que foram gravadas. E essa entrevista, ela também poderia ser gravada. Eu não sei se a Maiara autoriza que eu grave. Autorizo. Então tá bom. Então, essa daqui, para quem não conseguir assistir desde o início, ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas, né? E depois eu vou fazer, então, o upload da nossa entrevista no YouTube. Então, muito, muito obrigada, Má. Tudo de bom, sucesso na sua vida pessoal e profissional e muita saúde e um feliz Dia das Mães para você e para todas as mamães que estão nos assistindo. Eu que agradeço. Beijo para você, para o B e beijo para todas as mamães. Feliz Dia das Mães. Que seja um dia repleto de muito amor, muito carinho. Muito obrigada. Um beijinho a todos. Tchau, tchau. Até a próxima Tchau, tchau. live. Até a próxima.
Tchau, Sossô.